diversidade produz unidade. Ok? Diversidade produz unidade. Já faz 200 anos que William Miller se convenceu pelas Escrituras que Jesus Cristo logo voltaria para a Terra. Eu acho que seria compreensível se os adventistas hoje perguntassem o que aconteceu lá. Não há nenhum logo nisso. Então nós temos 30% dos nossos membros dos Estados Unidos assistindo à escola sabatina. 50% dos norte-americanos vão à igreja. 50% dos membros norte-americanos vão à igreja. Ouçam o seguinte: 16 a 26% dos membros norte-americanos devolvem o dízimo ou dão ofertas. 16 a 26%. 50% das escolas norte-americanas fecharam nos últimos 20 anos. 50% das escolas adventistas fecharam nos últimos 20 anos. Então, sim, será que isso é porque nós perdemos a nossa identidade, nossa razão para a existência, nosso propósito, nossa missão, a missão da igreja remanescente? Em vez disso, nós nos tornamos de muitas maneiras mais uma grande igreja em um mar de igrejas evangélicas hoje. Grandes separações, contradições, vista em uma avaliação recente que eu vou compartilhar algumas coisas esta tarde. Há um perigo real neste artigo, há um grande perigo em buscar a santificação em si mesma como um alvo e pode nos tirar do caminho e nos tornar individualistas, até mesmo narcisistas. O novo nascimento nunca define espiritualidade ou santificação em termos individualistas, é definida em termos de comunidade. O objetivo da santificação é se tornar mais amoroso, cortês, solidário e generoso. Jesus deve permanecer no céu até que o tempo chegue para Deus restaurar todas as coisas. Na sua vinda, Ele vai completar a restauração dos relacionamentos, o meu relacionamento pessoal com Deus e o relacionamento uns com os outros. Bem, vamos ler o texto e analisar isso depois. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Santificação soa como individual ou em comunidade? Isso é individual, não é? Possuir o seu vaso, você e eu. Possuir os nossos vasos em purificação. E é mencionado nos abster da fornicação. Como a santificação pode possivelmente se referir à igreja como um todo, a não ser que se concentre nos indivíduos da igreja? Dizer que é em comunidade, não individualmente, é errado. Se a santificação é pessoal e todos nós concordamos que é pessoal, perdoa os meus pecados. Se a justificação é pessoal, a santificação não pode ser senão pessoal. Também, Jesus permanece no céu, até que chegue o tempo que Ele queira voltar e restaurar tudo. Nós somos irrelevantes a este tempo. Ele virá quando Ele decidir que Ele quer voltar. E então, prestem atenção, somente então, Ele, não nós, Ele completará o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento não será completado na chuva serôdia ou no tempo do selamento. A santificação é sempre incompleta, de acordo com este artigo, enquanto nós vivermos. Então, nós simplesmente esperaremos. É isso que este artigo está dizendo. Dito isto, santificação é em comunidade, não é individual, não será completada até que Ele decida completá-la. O próximo artigo, exatamente o próximo artigo, ouça isso. Um aspecto específico da santificação é considerado o estilo de vida não saudável. Isso é sobre santificação.
Um estilo de vida não saudável pode nos impedir de ter um mais significativo relacionamento, especialmente a nossa relação com Cristo. Lembram-se, ele completa o nosso relacionamento na sua segunda vinda? Não, este diz, um estilo de vida não saudável nos impedirá de ter um relacionamento, especialmente com Cristo. Privação de sono, estresse não controlado, o uso de substâncias não saudáveis pode afetar a nossa memória e depreciar a qualidade do nosso culto a Deus e do nosso relacionamento com os outros. Da mesma maneira, a escolha de comidas não saudáveis pode impactar a nossa saúde física e mental e limitar o nosso serviço útil a Deus. Então, à medida que nos preparamos para a volta de Jesus, a dieta realmente importa. Qualquer coisa que produza saúde física, uma mente forte e um caráter equilibrado. Por exemplo, dados científicos mostram um aumento do risco de doenças cardíacas, pressão alta, alguns tipos de câncer, obesidade e diabetes pelo consumo de carne. Centenas de trabalhos de pesquisa mostram o valor do uso regular de frutas e legumes, grãos integrais, feijões, nozes e sementes para diminuir significativamente a incidência dessas doenças crônicas. Não é uma maravilha que entre aqueles que estão esperando a volta de Jesus, o consumo de carne não fará mais parte de sua dieta? Perceberam o que nós acabamos de ler? Dieta e estilo de vida é parte da santificação individual, e afeta a nossa relação com Deus e com os outros. Então, realmente importa o nosso estilo de vida. O artigo anterior degrada ou destrói a santificação individual. Este artigo promove a santificação individual. Um assunto em específico. Vocês virem que desconexão nós estamos e contradição em simplesmente um artigo, um após o outro. O próximo artigo lida com o assunto da perfeição. Agora ouçam. Quando eu era adolescente, eu tentava convencer as pessoas da necessidade e da possibilidade de viver uma vida perfeita, sem pecado. Já que Jesus nos chama para sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, o caso parecia óbvio para mim. As Escrituras descrevem a santidade como um pré-requisito para ver o Senhor. Quando eu era mais jovem, a palavra perfeito em Mateus 5,48 parecia indicar sem pecado. Levei anos para compreender o contexto da declaração de Jesus. Seu chamado para sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito está na conclusão do seu discurso sobre amar os seus inimigos. Lucas profere a injunção, seja misericordioso como seu Pai é misericordioso. Então, Jesus define perfeição como amor abnegado, centrado nos outros. Então, não é sobre ser perfeito, sobre ser santo, é sobre ser gentil, ser generoso, ser ponderado e ser amoroso. E esse raciocínio tem sido usado pelos últimos 50 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para destruir qualquer motivação que nós possamos ter para nos tornar santos à vista de Deus. Aqui está uma pergunta que eu faço. Jesus foi a pessoa mais amável que já existiu? Ele também não foi a pessoa mais obediente que a história já viu? Essas duas coisas são uma e a mesma coisa. Amor e obediência não podem ser separados. Pelo menos é como eu vejo. Então vemos essa incrível declaração no mesmo artigo. Esse discernimento me levou a uma percepção chocante. Meu guardar da lei de Deus e luta para vencer o pecado é pecaminoso. Se eu estou preocupado primeiramente com os meus atos errados ou certos. Uau! Vencer o pecado, se eu quero fazer a coisa certa, é pecaminoso. Um verdadeiro paradoxo que nós acabamos de ler, uma tentativa desesperada para desencorajar qualquer tentativa de ser santo. Continuando, um comportamento cristão sugere que a luta contra o pecado é a principal batalha de um cristão. Ellen White observou que a maior batalha que temos que lutar é render a nossa vontade a Deus. Ok. Render a vontade significa abandonar o quê? O pecado. Correto. Como que você pode render a sua vontade se você diz, eu quero aquele pecado na minha vida? Render a vontade, abandonar o pecado e o egoísmo são descrições da mesma coisa. Nós compreendemos mal passagens como essas. O mesmo artigo, então a segurança verdadeira não pode ser colocada no crescimento do nosso caráter. Justificação pelos méritos de Cristo é o único fundamento essencial e objetivo para a nossa segurança, algo que nós aceitamos pela fé.
Mas vocês acabaram de ler em uma sentença o Evangelho evangélico. A justificação é o que importa. É a única coisa necessária para a salvação. Santificação é boa, mas não é necessária para a salvação. É bom tê-la por perto. E isso tem sido ensinado por 50 anos na Igreja Adventista, por pessoas como, e eu vou nomeá-las agora, Desmond Ford, Jack Sequeira, George Knight, Morris Vanden, e os 12 professores do seminário dos livros do ano passado. 50 anos na Igreja Adventista. Que incrível difamação de uma vida sem pecado à vista de um Deus santo. E tudo isso reduzido a ajudar aos necessitados, ser uma boa pessoa. Que tentativa desesperada para torcer e destruir ensinos claros da Bíblia e dos escritos de Ellen White sobre viver sem pecado à vista de Deus. Isso está acontecendo por muito tempo. Ellen White disse Cristo, e isso está no mesmo artigo, Ellen White disse que Cristo virá quando seu caráter for perfeitamente reproduzido em seu povo. Essa declaração conclui o capítulo que retrata Cristo ajudando aqueles em necessidade e compartilhando o Evangelho com todos, atividades que ela viu como manifestações do caráter de Cristo como um amor abnegado. Entender essa declaração como uma referência, como uma mera perfeição sem pecado, dificilmente faz justiça à amplitude verdadeira de suas inclinações. Que tal isso? Uma descrição de viver sem pecado, uma perfeição sem pecado, descrita simplesmente como uma mera ajuda aos outros. Então nós atingimos o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui. Essas declarações que são claras e precisas da Bíblia e do Espírito de profecia foram torcidas para torná-las correspondentes com aquilo que nós pensamos que é possível para nós. Nós somos muito críticos, não somos, de estudiosos que torcem as palavras das Escrituras para tornar a observância do sábado em observância do domingo. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa hoje, com as claras declarações sobre vida santa e a vitória sobre todas as tentações e todos os pecados. Contudo, algumas páginas depois, outro artigo, considerando as palavras de Jesus, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está falando sobre deixar alguns benefícios egoístas, mas rejeitar todas as ligações com a nossa natureza egoísta. Ao repudiar tudo isso, nós iniciamos a nossa caminhada com Jesus. A condição do discipulado é o romper com toda a ligação que prende a pessoa ao eu. Evidentemente, negar-se a si mesmo, como Jesus requer, significa viver sem o pensamento centrado no eu, com uma mente devotada a Jesus e à sua obra exclusivamente. Que tal isso? Viver sem o pensamento centrado no eu não é o mesmo que viver sem pecado. Como você pode viver sem sequer um pensamento centrado no eu e não estar vivendo sem pecar ao mesmo tempo? Porque é isso que o pecado é, pensamentos e ideias centrados no eu. Eu quero isso, não tire isso de mim. É isso que é pecar. Há alguma dúvida porque o nosso povo, nosso bom povo adventista, fica confuso quando eles leem um artigo e leem outro artigo, um falando uma coisa e outro artigo falando outra coisa oposta a isso. Essa é a confusão que está acontecendo na minha amada igreja hoje em nossos artigos. Ok, vamos ler outro texto, João capítulo 17. Isso é sobre a última oração de Jesus com os seus discípulos. E por nós também. João 17, 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a oração clássica de Jesus. Vamos ser um. Vamos mostrar ao mundo que nós somos uns com os outros e um com Deus. Então, próximo artigo.
Deus fez muitos membros no corpo de Cristo. E nesses membros, ele diz, há diversidade. Deus colocou conservadores na igreja. Deus colocou liberais na igreja. Deus colocou pessoas mornas na igreja. Deus estabeleceu os membros da igreja como bem entendeu. Nós precisamos da diversidade na igreja para conduzir e cumprir a missão da igreja. Em uma época em que estamos tão divididos, nós não podemos entrar em acordo com relação à ordenação de mulheres. Já perceberam? Não podemos concordar com a música apropriada para ser usada na igreja. Não podemos concordar com o tipo de ensino que a pessoa recebe antes de ser batizada. Não podemos estar de acordo entre nós se vamos ou não viver sem pecar depois do fechamento da porta da graça. Não podemos estar de acordo nisso também. Não podemos concordar se a justificação ou a santificação é a parte mais importante da salvação. Nós não podemos concordar. Foi-nos dito que Deus quer dessa maneira. Nós acabamos de ler. Deus gosta disso. Nós precisamos da diversidade. Deus colocou conservadores na igreja e quer que eles permaneçam assim, e liberais e quer que eles permaneçam assim. Isso é tudo bom e é para a sua glória. Vocês realmente acham que nós precisamos estar continuamente debatendo e argumentando uns com os outros, ou como conservadores, ou como liberais, ou como mornos, ou como qualquer que seja? Isso é ser um, como o Pai é um, ou como o Pai e nós devemos ser um. Ideias estranhas entrando na igreja. Eu vou dar um exemplo específico de como isso funciona, a ideia da diversidade e da unidade, sobre um assunto muito divisivo na igreja hoje. Isso está na revista Ministry. Um amigo meu me desafiou para escrever sobre como a igreja pode administrar as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo de uma maneira saudável. As ideias expressas neste artigo se aplicam aos heterossexuais, homossexuais e bissexuais. Muito bem, vocês têm um panorama sobre o assunto e sobre o que o artigo vai tratar. Pode uma pessoa que tem apelos e atrações sexuais que diferem do modo bíblico ser um membro da igreja? Para aqueles que têm mantido relações sexuais fora do casamento, a resposta é não. Se nós, como organização da igreja, não permitimos que esses sejam membros formais, como que nós ministramos a eles? Uma ilustração de como isso pode parecer é a comunidade Little Flowers em Winnipeg, Canadá. De acordo com esse paradigma, Jesus aceita as pessoas no momento que ele vê a fé plantada em seus corações, mesmo se essa semente ainda não produziu frutos do comportamento correto. O que nós acabamos de ler, nós vamos ler o plano completo sobre isso. É baseado na ideia de quem é aceito por Cristo e salvo e em que ponto. Então, para essa igreja de comunidade, as pessoas se tornam parte do grupo por aceitar Jesus e por causa de sua vontade para crescer. Talvez seja frutífero explorar se há luz em criar um espaço para certos grupos de pessoas que parecem não ter um lugar na estrutura da organização. Nesta situação, um lar deve ser criado para eles, sem o nome na membresia oficial da denominação, onde eles podem pertencer a uma comunidade que busca a Jesus. A esperança seria que viria um dia que o crescimento no estilo de vida cristão permitiria a membresia oficial na organização. Nós devemos encontrar maneiras de incluir aqueles com estilo de vida sexual que está fora do ensino da Escritura. Ok, o que nós acabamos de ler aqui, para as pessoas que não desejam render as suas práticas de vida à vontade de Deus, como é especificada na Escritura, deveríamos criar uma sessão especial na igreja à qual eles poderiam pertencer? Lembrem-se, eles já estão salvos, esse é o ponto. O evangelho evangélico, eles acreditam em Jesus, eles estão salvos. Eles não estão vivendo uma grande vida santificada agora e não querem mudar, mas estão salvos porque eles acreditam em Jesus, com a esperança de que eventualmente eles vão mudar as suas práticas de vida um dia. Mas eles estão salvos. Então nós precisamos de uma parte especial da igreja separada para eles, onde eles possam se sentir participantes. A propósito, se eles já estão salvos, qual é a real motivação para mudar? Se eu já estou salvo, por que deveria mudar? Está tudo certo.
Esse é o verdadeiro resultado prático dos ensinos sobre diversidade e unidade agora. Que tudo e todos os pontos de vista são igualmente válidos. Então nós devemos nos sentir livres para expressá-los todos, e pelas maneiras que fomos impressionados que Deus quer que façamos. Uma carta veio em resposta a esse artigo. Parece apropriado que o LGB esteja associado à igreja, já que a igreja se relaciona com o fumante, o drogado e o alcoólico. Eles deveriam ser amados, e ser aceitos e ser dado todo o suporte que nós podemos a eles, e ao mesmo tempo encorajá-los a aproveitar a vantagem do grupo de apoio, que pode ajudá-los a entender a verdadeira natureza do seu comportamento e a sua realidade pecaminosa e o fato de que o Espírito Santo não pode morar em um templo que está deliberadamente contaminado pelo pecado. Certamente, qualquer pessoa LGB que deseja ajuda merece as nossas orações mais sinceras, amizade e o nosso apoio amoroso, que batalham contra suas inclinações e práticas, como nós fizemos com qualquer pessoa que está batalhando com qualquer prática, que o céu não vai perdoar ou admitir. Eu achei uma carta coerente, em contradição total com o artigo que nós lemos antes. Ou um ou outro está correto, ambos não podem estar corretos. Outro artigo da Ministry. Celebração da diversidade. Nós estamos muito felizes da maneira como nós adoramos. Há cultos contemporâneos, cultos tradicionais, cultos mistos, mas todas as igrejas estão lutando para proporcionar aos adoradores ter um lugar para ter uma experiência autêntica com Deus. Nós também somos diferentes uns dos outros no que se refere às nossas práticas individuais. As práticas variam, por exemplo, entre gostar de açúcar e gordura ou eliminá-las, se exercitar diariamente ou não se exercitar, ser carnívoro ou ser vegetariano estrito que come crus. Alguns se opõem à compra de carros ou casas luxuosos, enquanto têm preferência por joias ou ornamentos. Eu tenho visto muitas diferenças na prática quando se refere ao batismo. A idade do candidato ao batismo. Em que o candidato deve acreditar antes do batismo. Quanta instrução prévia o candidato precisa receber. E quanto tempo o candidato deve ir à igreja antes de ser batizado? Isso é lidado de maneira diferente na igreja mundial. Há diversas diferentes visões sobre a natureza de Cristo. A maioria dos crentes defendem que Deus é o Criador, mas é permitido à igreja divergir no pensamento no que se refere ao tempo que a vida existe neste planeta. Apesar de todas essas diferenças entre o estilo de vida, prática e teologia, a igreja ainda acredita na unidade e pode até ter se tornado mais efetiva em sua missão por causa de sua diversidade. Nós não ganhamos nada e ninguém cresce quando não há nenhuma diversidade. A última igreja que eu pastoreei tinha muitos diferentes tipos de pessoas. Apesar de nossas diferenças, nós éramos unidos em uma comunidade e adorávamos de uma maneira diferente. Em uma semana, nosso culto era bem tradicional e na seguinte era bem contemporâneo. Mesmo teologicamente, nós éramos diferentes. Nós éramos diferentes sobre como nós víamos a natureza de Cristo. O santuário no céu. Através dessa unidade na diversidade, não só foi possível nos tornarmos mais próximos como uma família na igreja, mas efetivamente alcançar um grande número de pessoas. Como resultado de explorar a nossa diversidade, a igreja alcançou a unidade que Paulo escreveu em Gálatas 3:28. Nós somos todos um em Cristo Jesus. Então, eles até citam essa declaração de Ellen White. Como há divisões em todo lugar na sociedade, o Senhor Jesus apresenta a unidade dos seus obreiros como contraste dessas divisões. Na unidade há a força, na divisão há a fraqueza. Eles realmente citaram isso no final do artigo, dizendo que a diversidade é uma ótima coisa. Nós temos que ter isso, nós podemos ser testemunhas mais efetivas. Então ele cita essa declaração que a divisão provoca fraqueza. Coisas estranhas estão acontecendo nessa área. E a declaração final, por acaso, a referência para essa declaração, caso vocês queiram procurar, é uma carta, provavelmente difícil de encontrar, carta 31 de 1892. O artigo conclui dizendo, vale a pena celebrar a diversidade. Então, a diversidade no estilo de vida, eu não estou falando sobre cultura. Eu não estou falando sobre contexto. A diversidade na teologia e no estilo de vida é uma coisa saudável para a Igreja de Jesus Cristo? Vamos voltar para João 17, o mesmo capítulo.
João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A verdadeira unidade, meus amigos, só pode ser baseada na verdade. Se há um Deus no céu, a verdade não é muitos tons de cinza. E certamente não é polos opostos o que é correto e o que é errado. Uma característica da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a unidade baseada nas Escrituras, não em preferências, não em cultura. E essa unidade baseada nas Escrituras que faz com que essa igreja seja a única igreja protestante verdadeira no mundo. Porque as outras igrejas protestantes estão separadas em divisões, em igrejas nacionais. Nós somos a única e verdadeira igreja protestante do mundo. E está sendo ameaçada exatamente agora. Diversidade de crença sobre o que a Escritura ensina não produz unidade, meus amigos, mas fragmentação. Cada um falando o que quer falar. Isso é exatamente o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada em outro texto. Marcos capítulo 3, versículo 25. Se uma casa, essas são as palavras de Jesus, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Essas são palavras específicas de Jesus sobre diversidade e unidade, que produzem unidade. Então, Ellen White diz em Obreiros Evangélicos, página 391, os homens alcançariam uma união através da conformidade com as opiniões populares, através de um compromisso com o mundo, mas a verdade é a base de Deus para a unidade de seu povo. Aqui está, a mesma coisa que Jesus disse, Ellen White está dizendo. Nós realmente podemos atingir a unidade a custo da verdade? A questão é, a cultura ou a verdade conduzirá essa igreja no futuro? É a verdade escriturística que conduziu este movimento em união, como uma igreja mundial, não a diversidade. Variedades de interpretações escriturísticas só podem levar à fragmentação de muitos assuntos. E eu vou concluir esse tópico com Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 13. Isso não poderia ser mais claro. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Duas coisas que pelo menos eu li para vocês. Engano dos homens e astúcia, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não há nenhuma unidade na diversidade e jamais poderá haver. Tomem muito cuidado com o que vocês ouvem e com o que vocês leem.